Bom, a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, não só para as mulheres, mas também para os homens. Quantos casamentos não entram em crise por causa da TPM, tensão pré-menstrual? Quantas mulheres não ficam se sentindo tão pressionadas porque são incompreendidas nessa fase e lutam para vencer essa fase da melhor forma possível, mas não encontram saída e solução? Por isso que eu quero que você preste atenção, porque o nosso assunto agora é TPM, com a doutora Alessandra Raskovski, que é endocrinologista excelente, especialista no assunto. Me ajudou e vai te ajudar a lidar melhor com a TPM, não é verdade, doutora? É verdade, é um prazer estar aqui, Cláudia, de novo com você. E esse assunto de verdade me fascina, porque é algo que pode atrapalhar e muito a vida das pessoas, né? Verdade. Dos homens, das mulheres, os relacionamentos interpessoais e a qualidade profissional até. Até a qualidade profissional, né? Agora, certeza. algumas pessoas têm uma tensão pré-menstrual mais forte, outras nem sentem os sintomas e algumas têm os sintomas leves, né? Por que isso? As que nem sentem são cada vez mais raridade, né? Porque a TPM, que quer dizer tensão pré-menstrual, o que ela é? É um conjunto de sintomas físicos e emocionais que aparece em torno, principalmente 3 a 5 dias antes de menstruar e tem que desaparecer quando vem a menstruação, né? E algumas mulheres podem apresentar isso até uns 15 dias antes da menstruação. Por que acontece? Tem várias hipóteses. Tem uma característica de hereditariedade, então a mãe que tem, cuidado com a filha que ela provavelmente vai ter, né? E outra coisa que a gente percebe muito é que o que acontece na vida da gente, o grau de estresse, se a pessoa faz, os hábitos de vida, se ela se movimenta, se ela faz atividade física e o que a gente come tem uma interferência em piorar ou melhorar os sintomas da TPM. Tá. Bom, como é que a gente pode conviver, na verdade, antes de conviver, como é que a gente pode prevenir essa TPM ou amenizar esses sintomas? A primeira coisa eu costumo dizer que é reconhecer, né? Se a gente não reconhecer que a gente tem, que esses sintomas estão associados à variação dos hormônios, é muito difícil de tratar. Então você vai ficar uma pessoa muito chata, quase inconvivível, né? É difícil de conviver e se você não tiver noção do que acontece. Então como se faz diagnóstico de TPM? A gente entrega para as mulheres uma tabela onde ela vai marcar os sintomas que aparecem. Então acredita que são descritos mais que 150 sintomas para pré-menstrual e tem mulher que praticamente não sente nada, mas isso é em torno de 20%. 80% das mulheres têm algum sintoma, percebem um inchaço na mama, que o intestino muda, ele prende antes de menstruar e solta no primeiro dia da menstruação, uma irritabilidade, alguma coisa que fica meio diferente. E 20 a 40% das mulheres têm realmente sintomas pré-menstruais que atrapalham a vida, que atrapalham o cotidiano. Então eu tenho algumas pacientes que é super interessante, por exemplo, quando a gente faz um tratamento, às vezes a gente tem que identificar que tipo de sintoma a pessoa tem. Eu nunca esqueço uma paciente que ela era bem tranquila, eu brincava com ela que ela era tranquila demais. E ela era presidente de uma empresa. Quando ela estava na TPM, era quando ela tomava as decisões, porque ela ficava mais agressiva, mais irritada. Ela mandava as pessoas que ela tinha que mandar embora, ela colocava tudo no lugar. Quando a gente tratou a TPM, uns 2 meses depois, ela veio e falou assim: doutora Alessandra, não dá para tratar. Piorou muito o meu rendimento no trabalho, porque era a época que eu resolvia. E o contrário é verdadeiro. Imagina alguém que é agressiva demais e que já tem uma personalidade um pouco mais forte. Ela fica insuportável e eu costumo brincar que a TPM, ela acaba quando a menstruação vem. Mas o que a gente falou, o que a gente pensou e como a gente agiu não acaba. Exatamente. Agora, é muito angustiante para quem tenta tratar e não consegue. E aí fica realmente a sequela do que você fez, do que você falou, né? Isso é péssimo. Existe um jeito de tratar a TPM? Então, existe a TPM, primeiro então você identifica e vê a intensidade dos sintomas. Se você tiver uma dor de cabeça, mas que o seu sintoma principal, existe uma classificação que é muito simples. Então, basicamente, você faz 4 tipos de TPM. Então, para você identificar, uma que você tem principalmente ansiedade, a outra, o que predomina? São sintomas de depressão, de desesperança, de autoestima baixa, até porque algumas coisas são verdades, né? Fisicamente, às vezes no pré
pré-menstrual que incha muito, vai pôr a calça, tá apertada. E desceu a menstruação, volta ao normal. E tem a TPM que está mais associada com os sintomas de compulsão alimentar. Por isso que eu, como endocrinologista, sempre estudei muito esse tema. Porque não adianta você fazer uma grande reeducação alimentar e aí quando vem a força dos hormônios, não importa que você sabe que você tem que comer alimento integral para não subir tanto o nível de açúcar, para não ter sensação de mal-estar quando cai o açúcar. Você dá a vida por um chocolate e pouco importa toda a reeducação que você fez. E aí em uma semana você engorda quase tudo que você fez em 2, 3 semanas. E algumas mulheres a gente percebe que no decorrer de um ano, se você engordar e não voltar ao peso no pré-menstrual, você acaba retendo meio quilo por mês, no final de um ano são 6 quilos. Verdade. Né? Então, isso do ponto de vista físico. E existem tratamentos que vão desde vitaminas, alguns suplementos, por exemplo, quem tem muita dor na mama, tem que favorecer a ingestão de vitamina B, né, que melhora muito a mastalgia, né, que é o nome técnico de dor na mama. Então, você pode ingerir granola, alimentos mais tipo nozes, castanha. Mas também moderado, né? Porque senão vai engordar. Exatamente. Então, qual que é a principal coisa do tratamento? É planejamento. Né? É a identificação dos sintomas que você tem e planejamento. Então, algumas mulheres você vai conseguir tratar. Yoga funciona super bem, acupuntura, todas as técnicas mais de relaxamento. E, ao mesmo tempo, pode ser o tratamento de escolha para TPM mais grave, são os medicamentos antidepressivos. Por quê? Porque o que acontece antes da gente menstruar? Cai o nível de serotonina. Quando cai serotonina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de prazer e bem-estar, a mulher vai procurar serotonina em fontes óbvias. Por exemplo, doce, carboidrato e chocolate. Né? Chocolate principalmente aumenta muito. E fazer coisas para procurar melhorar essa sensação de bem-estar liberado por serotonina. Corrida libera muita serotonina. Boxe, as lutas que estão na moda, elas liberam muita endorfina. Né? Então, são coisas que a gente pode usar. E outras coisas, alimentação, muita gente fala assim, eu vou tirar todo o carboidrato porque eu quero emagrecer. Só que aí, às vezes, você ainda baixa mais a serotonina. E aí fica mais agressiva, mais irritada. Então, eu costumo brincar que a hora de fazer dieta de proteica, tirar carboidrato para quem quer, logo depois que você menstrua. O problema é que quem tem uma TPM de 15 dias, basicamente só tem uma semana útil, né? Uma tá menstruada e fica com uma semana bem legal. É duro isso. É duro mesmo. Eu gosto muito que os homens assistam, porque às vezes eles têm a noção de que só a mulher dele tem TPM, né? E aí fica uma pressão pior ainda. Então você, homem, alivia, porque é duro para as mulheres, viu? É duro mesmo. É até atenuante criminal, né, Cláudia? É verdade, é. Mas isso, 3 a 8% das mulheres têm uma coisa que chamam transtorno disfórico do pré-menstrual, que é a forma realmente grave. Tem mulheres que têm alucinações visuais, auditivas, e precisa tratar com remédio, precisa ir ao médico. Mas isso tudo é pela baixa da serotonina ou por uma baixa hormonal? Por uma associação. Como é que é isso? O que acontece? O que a gente sente, no fundo, é a gangorra dos hormônios. Então, você está lá nos primeiros dias do ciclo. A gente tem até uma imagem da gangorra hormonal, né? Aí dá para você ter uma ideia do que é. Vamos colocar. Então, o que acontece nessa gangorra? Nos primeiros dias, logo que você menstrua, do primeiro dia, o dia da menstruação, então começa a subir o estrógeno. O estrógeno sobe e aí você tá bem, você tem melhor humor, você se sente mais animada, mais disponível para as coisas. O que a gente sente? A gente sente a variação. Logo antes de ovular, que aí ou você vai engravidar ou vai ter uma nova menstruação, você acaba tendo uma queda de estrógeno e uma subida de testosterona e de progesterona. Você já sente, tanto que muita gente nunca te deu a sensação de você falar assim, nossa, mas eu acabei de menstruar, vou menstruar de novo? Você está percebendo a ovulação. E aí dá uma melhoradinha e os sintomas voltam mais ou menos uma semana antes de menstruar, que é quando realmente o estrógeno está bem baixo e a progesterona sobe. Quando a progesterona sobe, a gente fica mais chorosa, mais emotiva, mais deprimida e mais inchada. E quem costuma ter enxaqueca tem uma piora muito importante da enxaqueca. E às vezes distensão abdominal, e esses sintomas são pela variação hormonal. E aí, se você ainda tiver uma vida super estressante, com pouca atividade
física, com poucos momentos de relaxamento, o que acontece? A serotonina já é mais baixa. E a progesterona, que é logo antes de menstruar, ela abaixa a serotonina. Entendi. Então é isso que a gente acaba percebendo. Qual é o tratamento mais moderno, assim, o mais eficiente para TPM? O que se faz muito hoje em dia, você tem que, de novo, identificar isso. Quando os sintomas que predominam são mais de humor e de variação emocional, a gente trata realmente com os remédios que aumentam o nível de serotonina, que são os antidepressivos. Como, por exemplo, a fluoxetina. Fluoxetina, né? Que é muito bem sucedido o tratamento mesmo. Numa dosagem pequena? E uma dosagem pequena. Você pode tratar, às vezes, durante um tempo, 2, 3 meses, e aí só usar a fluoxetina é interessante, porque os antidepressivos, eles demoram para ter o efeito realmente para tratar a depressão, 15 dias para agir. Só que, na verdade, quando você quer tratar a TPM, você pode usar o remédio só 15 dias antes de menstruar. Você não precisa usar direto. Perfeito. Tá? Então, isso é ótimo, funciona muito bem. Outra coisa que acaba acontecendo hoje em dia é que a gente percebe claramente qual que é a diferença da gente, da mulher moderna, para a mulher de 30 anos atrás. Ela tinha muito mais filhos, a média de filhos era 6 filhos por mulher. Hoje em dia, eu costumo brincar que é 1,5. Porque quase tá assim, a gente vê muita gente com filho único. Muita gente com filho único e com 2, né? Exatamente, com 2. Então, o que acontecia com uma mulher? A gente não falou que os sintomas vêm da variação dos hormônios? Então, a mulher passava a vida fértil dela muitos anos sem menstruar. Então, ela estava grávida, depois ela tem mais 6 meses a 1 ano amamentando, e aí ela engravida de novo. Então, ela não tem essa gangorra dos hormônios. Então, os sintomas de TPM antigamente, eles eram mais brandos mesmo. Né? Hoje em dia, a mulher acaba tendo muito mais variações hormonais, ela é exposta muito mais vezes a essas variações e a TPM vai ficando mais agressiva, os sintomas são piores já a partir dos 30, 32 anos. E a mulher hoje é mais estressada também, claro, né? Com hoje certeza. mesmo achei tão engraçado, eu estava na academia, minha filha me ligou no celular, mãe, eu tô com muito frio na escola. Eu pensei, gente, mas... Que sorte teve a minha mãe, que eu não podia receber uma ligação para falar que estava com muito frio quando eu estava na escola, né? Porque hoje as crianças... Vai para o recreio, tem um celular, tô com frio. E, na verdade, bem ou mal, o que você sente? Na TPM, você já se sente mais pressionada. Pega 2 dias antes de menstruar, você recebe uma ligação dessa, você já está tentando fazer exercício, dar conta de filho. Né? E aí é complicado da gente se segurar e, às vezes, a gente até não age da forma correta. E aí você precisa respirar e falar, me dá um tempinho. Agora, me fala uma coisa, esse antidepressivo que pode ser tomado fraquinho nesse período da tensão pré-menstrual, ele dá uma diminuída na libido, né? Pode dar, mas quando você usa menos tempo, não usa continuamente, você tem menos efeito colateral. Né? Isso também é um problema. Na TPM, com essa baixa de hormônios, a mulher também fica com a libido mais baixa, né? O melhor... E aí vem as crises no relacionamento, que isso é uma coisa que me preocupa e é por isso que eu gosto de tocar nesse assunto, para ajudar as minhas telespectadoras, sabe? Tem mesmo. Todo mundo viver bem, porque casamento é um presente, né? A gente tem que fazer tudo da melhor forma possível para manter ele lindo e duradouro. É verdade mesmo. E talvez até às vezes a gente tenha que aproveitar o ciclo, já que logo depois que a gente menstrua é a melhor fase hormonal e perto da ovulação, Deus já fez a coisa direito, que ele aumenta muito a libido e tem um pico de testosterona. Então, esse seja um período do mês para realmente tentar fazer aquele programa diferente, passear estimular mais, namorar isso. mais. Ótimo. Porque realmente, às vezes, você está toda inchada, você está se sentindo mal com você mesma. Você não tem vontade mesmo. Esse inchaço, ele pode ser minimizado com diurético? Pode sim. Mas isso tem que ser um alerta, né, Cláudia? Tem que ter muito cuidado para usar com prescrição médica, porque os diuréticos também expoliam potássio e aí você pode ter câimbras, pode ter quadros mais importantes. Então, não é para ficar usando. A gente, muitas vezes, prescreve mesmo e ajuda demais o sintoma físico do inchaço. E outra coisa que a gente pode usar muito é o óleo de prímula, o óleo de linhaça, porque eles são ricos em prostaglandina, que é uma substância que causa muito a sensação
de inchaço e de inflamação. Às vezes não parece que a gente está com estufamento na barriga, né? E aí você fala assim, meu intestino está preso, então vou aumentar a quantidade de fibra da dieta. Aumenta gases, isso sim. E você já está realmente muito inchado. Então, aumentar a hidratação. Outra coisa que às vezes funciona, não é a primeira escolha no tratamento, são algumas pílulas anticoncepcionais. As pílulas mais modernas, elas têm dosagens menores e elas têm uma progesterona que é diurética, né? Então, você, para muita... vou falar o nome comercial, tá, Cláudia? Que é a Yasa, a Yasmin, é muito usado, principalmente por adolescentes que já têm quadro de TPM. A TPM. É, porque você lembra de novo, não era a variação dos hormônios, o sobe e desce que dava o sintoma? Então, quando você toma uma pílula, se você é uma mulher que tem muita variação hormonal, você fica com mais linearidade, principalmente se essa pílula é de microdosagem. Agora, é impressão minha ou com o passar da idade a TPM vai ficando mais forte? Vai ficando mais forte. Por isso que a gente falou. Porque você vai sendo... A gente costuma brincar que a gente não tem o QI, que é o quociente de inteligência. A gente tem o quociente emocional, a inteligência emocional, e a gente tem a hormonal, né? Não é à toa que a mulher, ela com os hormônios, ela pode ficar mais carinhosa, ela tem um perfil de comportamento muito ligado ao hormônio e o homem também. Então, por exemplo, quando uma mulher, mesmo que seja na menopausa, vai usar uma testosterona ou, por exemplo, a gente vê muito em academia, às vezes, as pessoas usando testosterona para ficar mais definidas. E raivosas. E raivosas. É exatamente o que eu ia falar. Elas ficam raivosas. Ficam raivosas, né? O comportamento da mulher, às vezes, muda, né? Então, o hormônio, ele tem o poder mesmo, inclusive, de atuar no cérebro e no nosso comportamento. E é por isso que a agressividade, toda essa coisa precisa ser controlada. Uma coisa que também, às vezes, acontece no pré-menstrual é a coordenação motora. Não sei se você já percebeu. Olha... Tem gente que até fala assim, eu, em intenção pré-menstrual, não posso fazer bolo. Deve ser exatamente por isso, né? Isso. Vai fazendo um monte de burrada, né? Mulher bate mais carro. Eu sinto na memória também. A gente fica mais esquecida. Exatamente. Ninguém merece tensão pré-menstrual, né, gente? Vamos falar. Então tem que procurar uma boa médica, tem que fazer o tratamento direitinho para viver melhor. E ó, vou te indicar a doutora Alessandra Raskovski, que é endocrinologista. O site é o www.transforma.med.br. O e-mail é clinica@transforma.med.br. Ela está aqui em São Paulo, no telefone 0 operadora 11 3078 0124. 3078 0124. Muito obrigada, doutora. Foi muito bom esse bate-papo. Eu tenho certeza que as mulheres aproveitaram. Obrigada, viu? Obrigada a você. Volte mais vezes pra gente conversar mais. Assuntos de mulher. Prazer.